Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Serenamente. E aí, álcool, diversão ou droga? Mas antes disso, o que o pessoal precisa saber, Van? Vocês precisam entrar lá no YouTube, ou melhor, aqui no YouTube, mesmo. curtir, compartilhar os vídeos do Serenamente no Instagram e no TikTok. E hoje a gente está aqui recebendo Ricardo Santoro, que é psicólogo clínico com experiência em atendimento a pessoas com dependência química. Ricardo é especialista em saúde mental pela USP, mestre em ciências pela USP, pesquisador em saúde coletiva da Escola de Enfermagem da USP. Ele tem experiência como psicólogo e gestor de serviço de saúde mental no SUS e professor universitário há 20 anos. Bem-vindo, Ricardo. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui, um grande prazer. Fico muito lisonjeado de ser convidado, espero contribuir um pouco com o dia de hoje. Vai sim. Ai, que maravilha. Eu tenho, como sempre, as histórias, um carinho muito grande por você, Ricardo. Foi, gente, meu apoiador aí por muitos anos no CAPS, sempre contribuindo muito. E não vamos perder tempo, né? Me conta aí, Ricardo, o álcool é uma droga mesmo ou não? Isso daí é exagero, causa problema? Não, é uma droga, sim, né? Comunidade e sociedade faz uso de algumas substâncias, né? Álcool, cafeína, né? Como a gente estava dizendo aqui no intervalo, a questão é a quantidade do uso, né? E a importância dessa droga na vida da pessoa, né? Mas é uma droga, sim, uma das piores drogas que existe, inclusive, né? A quantidade de danos físicos, danos psicológicos, neurológicos e sociais são muito graves mesmo, né? Principalmente a questão de saúde pública, acidentes automobilísticos e assim vai. É uma droga, de fato é uma droga. Mas é uma droga faz parte do nosso cotidiano, faz parte da nossa história, da nossa cultura, né? Cada vez mais cedo as crianças vão fazendo uso do álcool, então é um paradigma mesmo que a gente tem que tentar quebrar, mas é uma droga, de fato. E quando que, na sua percepção, a pessoa ela tem que ligar ali o pisca-alerta que o consumo do álcool é um problema? O álcool ele vai trazendo alguns prejuízos em relação, inclusive a questão da dependência, né? Muita gente acredita que quem é dependente de álcool é só aquela pessoa que precisa ir para o bar todo dia, que se arrasta, que vê coisas, né? Que fica confuso, que fica violento, e não é real. Existem vários níveis de dependência. Quando você precisa do álcool para fazer alguma coisa, já é um sinal de alerta. Se você precisa do álcool para ver um jogo de futebol, se você não vai num compromisso porque não vai ter álcool, também é um sinal de alerta, que é muito comum, inclusive. Tem situações, por exemplo, casamento evangélico. Eu tenho colegas que já foram chamados para padrinhos de casamentos evangélicos e não foram porque não tinha álcool. Então, é uma relação de dependência. Ou então, todo dia eu preciso tomar uma cerveja para dormir, né? Eu não consigo assistir um jogo de futebol sem tomar minha cerveja. Percebe? Eu fico irritado, né? Eu chego num churrasco, a cerveja está quente, eu saio desesperado para comprar gelada. Então, tudo isso são níveis de dependência que vão passando desapercebidos. Mas são níveis de dependência. E o sinal de alerta ele começa a ficar mais preocupante quando essa pessoa começa a ter prejuízos. Então, ela não se desenvolve mais no seu trabalho, ou tem problemas no trabalho, problemas no relacionamento, problemas na relação com os filhos, problemas físicos, né? Então, começa a ficar mais evidente, pressão alta, problemas no estômago, né? Problemas no fígado, inchaço na pele, né? Na perna, que é muito comum, inchaço no rosto. Então, aí a gente já pode começar a falar também dos prejuízos que o álcool traz, né? Que são prejuízos físicos, prejuízos psicológicos, prejuízos sociais ligados à família, ao trabalho. E isso vai começando sutilmente, vai ficando cada vez mais potencializado, né? Então, por exemplo, o cara ele não vai sair com o filho se for num lugar que não tiver álcool. Ele não consegue passear com o filho num parquinho, porque lá não vai ter álcool para ele. Então, isso já começa a trazer os prejuízos, né? Então, os sinais de alerta já vão ficando mais evidentes. E você falou uma coisa que eu acho interessante, a pessoa acha que para ser dependente, né, do álcool tem que beber todos os dias, né, aquela imagem daquela pessoa deitada na Praça da Sé com seu corotinho, não, né, se a gente for olhar dos casos de alcoolista, 9% só é daquele jeito. 91% é aquele empresário, profissional liberal, pai, mãe de família, às vezes até com cargo de sucesso, mas que faz o uso ali frequente do álcool, não é mesmo, Ricardo? É muito comum, exatamente, esse é o percentual.
né? Então não quer dizer porque o cara toma Black Label todo dia que ele não tem a dependência, né? Ou porque ele só toma, né, a cerveja de marca, enfim, porque é isso, qual que é a relação da dependência. Você falou uma coisa importante, né, Clícia, que é a questão também do gênero. O quanto as mulheres elas têm muito mais dificuldade de procurar o tratamento do que os homens. Isso a gente vê nas instituições de saúde pública, né, no SUS, a gente vê instituições particulares, inclusive no próprio consultório. A mulher, ela é vista como mais feia porque bebe. Então a gente ouve frases assim, mulher bêbado, homem bêbado é feio, mas mulher é pior ainda. É isso aí mesmo, é verdade. E se liga uma coisa de que a mulher, né, é errada, é desonesta, então ela não vai procurar tratamento, ela tem muita vergonha, porque a culpa é dela, por beber. E a família também julga muito, então, porque ela não consegue dar conta da casa, porque ela não consegue dar conta dos filhos, e essa culpabilização faz com que a mulher não procure o tratamento. Até para droga também, não só o álcool, mas drogas... no geral, né? No geral, sim. As mulheres elas têm mais dificuldade de procurar o tratamento em relação ao álcool e outras drogas. Né? Porque elas têm essa vergonha, essa culpa, e elas são muito culpabilizadas também pela família. A família, ao invés de procurar e perceber essa fragilidade, ainda julgam ela por ela não estar fazendo serviço de casa, não estar cuidando do filho, não estar trabalhando. Então, o peso é ainda maior sobre a mulher. Agora, a relação de dependência não é só aquele cara que está lá em situação de rua, bebendo corote e tal. Tanto que a gente sabe, pessoas com altos cargos também fazem uso de álcool e outras drogas também. Mas o álcool é a droga mais presente em todos os contextos sociais. E em todas as classes sociais, em todos os gêneros, o álcool é a mais presente. Né? Tanto que até na Cracolândia, né, quando ela estava mais presente ali, tinha um médico que, o Fernandes, ele falava que não devia chamar Cracolândia, ela devia chamar Álcoolândia. É mesmo. Porque a presença do álcool, inclusive na própria Cracolândia, ele é tão presente ou mais do que o crack. Caramba. Nos serviços de saúde mental, né? No CAPS, por exemplo, a gente pergunta pro cara, qual que é a sua droga de escolha? Ele vai falar, cocaína, MD, enfim, maconha, seja lá qual for. Qual outra droga que você faz uso? Álcool. Sempre tem ela associada. Sempre ele está presente. Ele é egoísta, né? Ele é narcisista. Ele quer estar em todas. Ele quer estar em todas. Qual que é a primeira droga que você fez uso? Álcool. Isso é importante. Qual droga que você... Álcool. E pegando esse link, eu queria te falar aqui, ó. 3 mitos que eu queria que você falasse um pouco sobre eles, falando inclusive disso. 18 anos é a idade ideal para começar a beber álcool. Então. Porque é isso. É a marca, né? Da idade que você pode beber. Mas, na realidade, os jovens começam a beber muito mais cedo. 14, 13. 14, 13. Já começa a ter contato. Olha, em alguns... nos CAPs, a gente vê meninos de agora com 8, 9 anos de idade fazendo uso de substância. Nossa, sério? 8, 9 anos de idade. Outro dia teve Infelizmente, a gente perdeu um menino com 8 anos de idade por uso de substância. Mas ele é aliciado? Também faz parte ali da comunidade, né? Mas isso a gente vai pensando numa classe social mais precarizada. No entanto, nas classes sociais mais favorecidas, a gente também vê a presença do álcool. Então, por exemplo, final de ano, champanhe. A criança ela tem que ter a champanhe sem álcool para ela. Mas aí, o que é? Mas é o ritual, percebe? Tá todo mundo tomando vinho. O que eu faço para a criança? Toma o seu vinho aqui. Aí dou o suco de uva para ela. Mas o ritual já está estabelecido. Porque a partir do momento que ela está dividindo a mesa com os adultos e ela está tomando o vinho, ela já está inserida na rotina e no ritual do álcool. E na hora que ela puder tomar realmente o álcool, ela vai tomar. Ela vai tomar. E tem uma coisa do gênero também, um gênero masculino, que é essa coisa do homem que bebe, que é forte, que aguenta, o machão. Então, para o pai, muitas vezes, o que é muito comum? Não, vamos beber comigo, filho, né? Então, vamos, olha lá, meu filho já aguenta bastante, olha como ele é forte, olha como ele aguenta. Mesmo. Então, esse rito, porque o álcool ele tem todo o rito, né? Do tomar, do álcool, tudo, né? Então, isso já vai sendo estabelecido muito antes dos 18 anos de idade. Né? Na realidade, são raríssimos os casos de quem faz uso, seja uso recreativo ou até chegar numa dependência, com 18 anos de idade. Espera chegar à maioridade para começar a usar. Isso é um mito. Olha, né? Muito mito. Muito mito. Outra coisa que eu queria falar aqui, ó. Um copo de vinho à refeição é saudável. E aí, isso é um mito? Isso pode levar a uma dependência? A questão todo dia tomar um copo de vinho? A questão é o tamanho do copo de vinho também. Só 2 dedinhos, né?
Mas isso a gente tem que tomar cuidado com os nossos pacientes também. Porque quando eu estava no CAPS, álcool e outras drogas, né? Que eu estava falando para vocês, né? No CAPS, chegaram para um usuário e falaram assim para ele, olha, sabe o que seria bom? Reduz o dano. Então toma menos. Ao invés de você tomar, que ele falava que tomava lá 10, 12 copos, toma um copo só. E aí ele falou, olha, ele levou, ele era tão sem crítica que ele levou o copo para poder perceber. Para mostrar, olha, eu só tô tomando um copo só que ele levou o copo. O copo era uma jarra. Nossa, Ricardo. Porque vai se enganando, né? Puxa vida. O dependente, ele sempre tem uma justificativa para o uso. Então sempre tem uma justificativa, sempre é o outro que é responsável. Nunca é a responsabilidade dele. Então, sempre a culpa é do outro, sempre ele vai minimizar esse uso, seja qual for a droga. Então, é só um copinho, tudo bem, né? Só um copinho, tudo bem. E tem essa coisa do todo dia também, que é assim, né? Tem colegas e pacientes que falam assim, eu não bebo todo dia, que é uma estratégia de justificativa e do dependente se enganar, de se auto-sabotar. Então ele bebe terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Mas segunda ele não bebe. Então não é todo dia. Eu não bebo todo dia, então eu não sou dependente. Tem um controle, né? Eu consigo ficar um dia sem beber. É isso. Né? Gente, então é uma pode, justificativa e uma manipulação. Sabe onde eu vejo isso? O paciente, por exemplo, eles usam a quaresma. Né? Eu vou ficar os 40 dias sem beber para provar para mim, para todo mundo. Se eu quiser ficar sem o álcool, eu fico. Eu não sou dependente. Ou se você fala para a pessoa, amanhã tem um aniversário e você não vai beber, ele não bebe se você desafiar ele. Né? Porque ele quer provar. Mas ele tem uma questão com álcool. Essa questão do desafio é muito forte. Né? Você fala pro cara, você bebe todo dia, né? Você tá dependente. Quero ver você ir na festa tal. Aí ele vai. Se você desafiar, ele vai no casamento evangélico. Se for por ele, não iria. Ele não iria. É para mostrar para o outro o quanto ele não é dependente. Sim. E isso é muito forte nos dependentes de álcool. Muito forte. Mas de outras drogas também. Eles falam, eu paro a hora que eu quiser. Também. Eles vão se enganando, né? Eles vão justificando e se auto-sabotando. É muito comum. E no álcool isso é muito. Olha, eu vou até ousar aqui dizer que dependendo dos anos que esse paciente ele faz uso, essa pessoa faz uso, é mais difícil ele ganhar a crítica, ele ter a criticidade sobre o uso dele do que o usuário de outra substância. Sério? Porque o álcool, ele é muito aprovado socialmente. Então, a vida inteira ele ficou ouvindo que é bom beber, que ele é o forte, que ele é o cara que aguenta, é uma droga super aceita. Então, para ele ganhar, e pode ver assim também, que é muito comum, o dependente de álcool, ele vai procurar tratamento quando ele já está numa idade mais avançada, que é quando começam a ter os prejuízos mais evidentes. Né? Então, fica, às vezes, mais difícil desse paciente ter a crítica do que o paciente de outra substância. Não que seja fácil em outra substância, não é isso? Mas no álcool, às vezes, é mais difícil, porque é aceito socialmente, é muito aceito. É mais do que aceito, né? As pessoas, elas incentivam você a beber. Tanto que a pessoa que não bebe, ela é pressionada num círculo social. É verdade. É verdade. Se você for num lugar e você falar que não está bebendo, ou que você não bebe, vão perguntar, mas por quê? Você está tomando antibiótico? Ó, já disseram Ricardo. E assim, não se convence com a primeira pergunta. Assédio, né? Chega a ser um assédio. Né? E para a pessoa que está passando por um tratamento ou por uma abstinência, né, querendo não beber, é muito difícil. Aí fica, você está tomando antibiótico? Não, é que eu não bebo. Mas você não bebe nada? Mas por quê? Você já bebeu? Nem um coquetel? E vai oferecendo. Mas nem um coquetel sem álcool? Não, porque não interessa o coquetel sem álcool, porque não tem o rito do uso do álcool. Então tem uma pressão social para que as pessoas façam uso do álcool. Isso é em todo lugar. Todo lugar. Muito comum. Eu já tive casos de paciente que está parando de beber e os amigos mandam no áudio de WhatsApp o áudio do gelinho batendo. Olha só. Nossa. Isso daí é gatilho, né? Gatilho. Ah, você não vai beber mesmo? Olha, isso é muito comum em todas as drogas, né? Nos usuários de drogas. É como se fosse um colega ali, né? Eles não suportam quando alguém se liberta deles. Então, é um mecanismo mesmo para dar gatilho no outro. Porque aquele que é dependente, ele não pode se libertar. Né? Então, porque quando um dependente se liberta da dependência, ele mexe com a dependência do outro. Então, o outro vai sabotar a abstinência dele. Então, assim que ele está ficando abstinente sem beber, o outro manda o barulho da cerveja, o gelinho, a foto da cerveja, ou ele vai num lugar, o outro incentiva, porque ele não pode se libertar, ele precisa ficar amarrado nessa relação de dependência.
Porque se eu percebo que o outro era dependente, eu vou ter que começar a dar conta da minha dependência também. Opa, pera lá, meu colega é dependente, será que eu também sou? Eu vou ter que minimamente me questionar. Então eu preciso puxar o outro de volta. Isso é muito comum em qualquer uso de droga, seja o álcool ou outras drogas também. Porque, volto a dizer, o álcool é droga e é uma das piores, se não a pior droga que a gente tem. Sim. É muito E parece pesado. que assim, eles associam muito a um lazer só ser legal ou divertido se tiver o álcool. Né? É que nem você disse, se for um casamento onde não tem, não interessa. E isso é sempre, você pode ver, toda vez que tem alguma reunião, tem que ter o álcool, tem que ter alguma substância, né? Como se a felicidade dependesse disso, né? Desses fatores, É um né? nível de dependência. Que nem ontem teve festinha junina dos meus filhos na escola deles. Não tem álcool, evidentemente. É uma escola, não dá pra ter álcool. Mas algumas pessoas me questionaram, por que aqui podia ter álcool, percebe? Então a pessoa ela não consegue curtir a festinha se não tiver o álcool. E nem percebe o que ela está falando, né? Como ela tem um certo grau aí, né, de uma dependência. Percebe. Inclusive, é comum acontecer isso. Por exemplo, tem uma festinha, o dependente de álcool, o que ele faz? Ele sai um tempo da festinha, toma lá uma cerveja, toma lá algo quente ali e volta pra festinha. Nossa, a gente já viu muito isso. Eu já vi muito isso em festas. É muito comum. Muito comum. E agora, Sai no no meio da frio festa também, né? Ai, tá frio, vamos beber alguma coisa pra esquentar. Eu acho que é uma desculpa. Vai virando justificativa, né? É como se o prazer ele só pudesse acontecer pelo uso de álcool. Sem o álcool eu sou feliz. Tá condicionado. Tá condicionado, né? E que isso faz parte do rito, muitas vezes, lá de trás também. A família só consegue ser feliz pelo uso do álcool. Eu só consigo ser feliz pelo uso do álcool. Né? Como se o álcool fosse o responsável por toda a felicidade do sujeito. Em qualquer ambiente. Numa festa de criança, num casamento, num parque de diversões, precisa sempre ter o álcool. Nossa, é incrível isso, é verdade. É igual o cigarro, né? Às vezes você vê a pessoa tá ali, não consegue trabalhar, tem que ficar toda hora parando para sair para fumar também, né? A gente que não faz o uso, a gente percebe o grau de dependência e escravidão, porque eu falo assim, puxa vida, a pessoa não consegue ficar sem fazer essas paradas no meio do dia para usar, né? E o álcool também, né? Então, assim, a pessoa que tem esse problema, ela precisa fazer o uso, né? Até durante a semana. Então, aqueles, mas eu só tomo no fim de semana. E tem aqueles que tomam na hora do almoço. Que tem que ser na hora do almoço. Mas é só uma cerveja na hora do almoço. É só... como é que é o nome daquele... Me fugiu agora o nome. Aquela caipirinha, né? Que na verdade não é caipirinha. É um saquê? Não sei. Os restaurantes eles servem às quartas. Ai, não sei o nome. Não é bagaceira? Me fugiu mesmo. Não, é uma dosezinha de alguma como se fosse uma caipirinha, um shotzinho. Eles servem para abrir o apetite. Porque tem essa outra questão também. Outra questão. Eu abro o apetite, eu como com a feijoada, a caipirinha e tomo uma cerveja. Mas é uma só, não tem problema. Não vai impactar o meu trabalho. Sextas-feiras, o que é muito comum, a gente vê na hora do almoço o pessoal tomando cerveja e tomando também essas dosinhas, essas caipirinhas, né? Então tá atrelado, né? E vai se minimizando, assim como o cigarro, que também é uma droga legalizada. Só que o cigarro, os prejuízos, né, sociais e os prejuízos principalmente financeiros são muito maiores do que o álcool. Então o cigarro ele estava trazendo muito mais dano financeiro do que lucro. Por isso que se fecha o cerco para o cigarro. Então não tem mais propaganda, né? Tá proibido em todos os lugares. Tem uma questão de política pública, mas tem uma questão monetária também. O álcool, em contrapartida, ele tem um lobby muito mais fortalecido e no nosso país, né, a gente tem grandes indústrias relacionadas ao álcool. E o álcool traz mais lucros do que prejuízos. É muito frio pensar isso, mas né? Mas é verdade. Tem a questão da indústria do álcool, É real né? isso, né? Então, assim, o álcool, ele traz muitos acidentes automobilísticos. Mas muitos acidentes. Muitas mortes por conta do álcool. Mas o prejuízo em saúde pública ainda é menor do que o lucro que você tem com a indústria do álcool. Por isso que ainda é tão divulgado, Muito não existe divulgado. essa... Não é como o cigarro, né? Que a gente vê que mudou muito a questão, né, A da questão divulgação. da divulgação, por exemplo, se você vê uma propaganda, é Isso que eu tava interessante, né? pensando. A propaganda do álcool. Você vê, tem uma marca específica que tem um sirizinho lá, lá correndo. Aquilo lá Tem não a é pra mulher adulto. bonita. Aquilo lá não é pra adulto, é pra criança. Né? Isso Volta foi de proibido novo, agora. né? Isso pelo menos foi proibido. Porque Olha antigamente também tinha isso. Era o sirizinho,
Em 2002, quando o Brasil jogou a Copa, tinha a tartaruguinha. verdade. Vocês lembram? Lembro. Né? Faz tempo, faz mais de 20 anos, mas era a tartaruguinha. Era. Ela jogava a bola, ela Era. era toda esperta, a tartaruguinha. Porque não era só para chamar a atenção dos adultos, era para chamar a atenção das crianças. Era. Então as crianças, elas queriam ter a tartaruguinha. Então compravam-se coisas para criança da tartaruguinha, só que estava lá a tartaruguinha associada ao quê? A cerveja. álcool, né? Não precisa ir Álcool. muito longe. Nos anos 80, tinha um chocolatinho. Opa! Lembra disso? O chocolatinho do cigarro, O não é? chocolatinho do cigarro. Cigarro, é. Nossa, isso eu achava um absurdo, chocolatinho, gente. não pode falar mais. Não pode. Enfim. Tinha. É o chocolatinho que era um Era o cigarro. cigarrinho. cigarro. É. Olha Então, só. e aí a tartaruguinha era eu até falei Tipo lá, um mascote. desculpa, mas era um Não, você não mascotinho. falou, não. Percebe? Da cerveja. Da cerveja. Então, o cirizinho dessa marca específica. Aí cortaram. Não pode mais ter propaganda de álcool com objetos inanimados, justamente porque as crianças querem fazer uso chama do criança de produto. criança. E aí cercaram um pouquinho também o cerco para propagandas de bebidas, né, destiladas, que só pode ter em horários de madrugada, enfim. Mas mesmo assim, né, a cerveja, o que acontece? Como que são as propagandas da cerveja, né? Mulheres que devem ser Lindas, extraterrestres, porque Não sei onde parece- acharam. Você não vê na rua daquele jeito. Você vai ver na rua daquele jeito, filha. Tá todo mundo bem, todo mundo feliz, tá tudo ótimo, tá tudo... Então a pessoa ela vai se associando também a essa felicidade. Que o álcool traz no começo uma elevação do humor. As pessoas fazem uso do álcool porque ele é uma droga estimulante no início. Fica descontraído, né? O cara que é mais tímido fica um pouco mais, né? Descontraído. Sempre associando a coisas muito boas, né? Não mostrando o que realmente pode acontecer depois. Fica mais descontraído, fica mais solto de fato, fica mais falante, porque ele fica eufórico. Rebaixa, né, a faculdade crítica. Rebaixa a questão crítica também. Então, ele tem uma euforia. Porque o álcool, ele causa... A primeira fase do álcool é causar euforia. Então, ele fica mais eufórico, fica mais alegre e com menos crítica. E tem a questão também do copo, né? Então, principalmente para adolescente e tal. Tímido, né? Tem o copo, você não... E aí era o cigarro e o copo. As duas mãos, As duas mãos. Então, você É. não sabe o que... Porque a questão gestual, para quem está se descobrindo, onde eu vou... Né? Como que eu vou falar com a mão? Não vou falar onde eu ponho a mão no põe minha bolso. mão? Hoje já mudou, né? Agora o cigarro tem também bastante, mas é o celular e o copo. É isso. Que é outra relação de dependência também, né? Mas então a cerveja, que é o copo, vai colocando na mão a bebida, seja lá qual for, e perde a timidez. E ele fica eufórico, ele fica muito alegre. Fica bem. Ele fica bem. A questão é que o álcool ele é a droga bifásica, então ele traz a euforia. Ele é um depressor, né? Só que Do sistema depois ele vai nervoso, deprimir. né? Ele é um depressor. Ele é um do sistema. depressor. Aí ele vai deprimir o Depois sistema vem- nervoso. Esse é o grande problema. Porque aí ele prejudica o sono, que é um outro mito também, que o álcool dá sono. Esse é um baita mito. Fala disso. Esse é- Vou tomar um pra dormir, né? Esse é o mito. Né? Vou tomar o álcool para dormir e melhorar meu sono. Esse é um dos maiores mitos. O álcool ele prejudica o sono. Tanto que a pessoa bebe, na hora que passa o efeito do álcool, ela abre o olho. E ela não consegue dormir mais. Só vai dormir mais, de novo, se ela fizer o consumo do E álcool. ataque cardíaco lá, né? Sim, porque aí acelera, né? Aí vai, porque você acorda, acabou o efeito do álcool. Então, e o álcool, quando você está sob o efeito do álcool, você não consegue ter uma qualidade de sono. O seu sono não é um sono de qualidade. Ele mexe na estrutura do sono, né? Mexe com a estrutura. E eu acho que uma coisa super estrutura do importante sono. também, desculpa, o efeito de crise de ansiedade após o uso de álcool. Isso daí eu sempre instruo os pacientes por causa disso também, né? Importante. Outra coisa que eu ia falar é em relação ao consumo grande agora dos destilados, junto com os energéticos. Ricardo, eu queria que você falasse um pouco isso, porque os jovens têm muito isso, né? Acha super legal, é gostosinho, né? Coloca um destilado com um energético. O quanto isso pode afetar parte do coração, né? Cardíaca. Se que você poderia falar sobre isso também, que é um consumo muito Sim. grande hoje nas baladas, né? Que é muito comum o uso cruzado, né? Porque o álcool, a primeira fase dele é estimulante, né? Então é a primeira fase do álcool, só que depois ele é depressor. Que aí começa a ficar com sono, fala enrolar, não conseguir dirigir, perder os reflexos. E aí o uso cruzado é fazer o uso do álcool junto com uma droga estimulante. Então o energético é uma droga estimulante. Então o álcool ele primeiro estimula, depois ele deprime as funções mentais. Então o estimulante vem para dar esse equilíbrio.
Só que assim, o coração deprime e acelera, deprime e acelera. E o sistema nervoso também, deprime e acelera, deprime e acelera. Risco muito É um grande. risco enorme, esse risco é enorme. E conforme você está equilibrando, mais você consegue fazer uso. Né? Isso também com o cigarro. Pode ver, o cigarro, todo mundo acha que fumar o cigarro fica mais calminho. Mas é que passou a fissura do uso, por isso que fica calmo. Mas ele é estimulante. Não é à toa que quem é tabagista faz uso de álcool, aumenta o uso de tabaco quando está bebendo. E vice-versa. Verdade. E Então, esse o equilíbrio. cocatileno? Também, então é o equilíbrio. Aí vai na questão do equilíbrio. É muito comum o uso do pó, da cocaína, né, junto com o álcool. Mas aí Muito o composto que mais vicia não é o cocatileno, é quando os dois fazem chave e fechadura? Então, porque é essa fechadura Essa mesmo. fechadura, É né? essa fechadura. É Tá. justamente aí. Né? Porque vai e ele equilibra. A fechadura é justamente esse equilíbrio. Entendi. Né? E é muito, muito, muito comum. E os energéticos, né? É, Não, que dá quase. né? Os energéticos, mas vocês cortam aí, né? O energético é isso, ele é um baita estimulante. E o álcool vem aí. E aí o grande problema é o depois, foi o que você falou. Casos de ansiedade, agrava o caso de ansiedade. Casos que o paciente tem ansiedade e depressão, os dois juntos, ele agrava tanto a ansiedade quanto o humor deprimido. Porque ele é uma droga depressora. Então, o sistema nervoso vai deprimir ainda mais. Nossa. Tanto que tem casos que a gente não sabe se o paciente ele estava deprimido, fez uso abusivo de álcool, e isso potencializou a depressão, ou se ele fez uso de álcool abusivo e isso deprimiu. Porque tem muitos pacientes que estão deprimidos, não procuram ajuda e encontram no álcool, nessa fase estimulante, uma melhora do seu humor. O grande equívoco aí é que esse humor deprimido anterior, ele vai se potencializar depois. E o paciente vai ficar ainda mais deprimido. E aí é que entra o ciclo de dependência. Deprimido, bebe, estimula, deprime mais. Aí precisa beber mais para estimular, deprime mais. E aí quando você vê, a pessoa já está com um humor deprimido, né, bem grave. E um ponto importante aí de lembrar para você de casa, não existe dose segura de álcool, né? Então, cientificamente, tanta dose é segura, não existe, né? O álcool confirmado pelo INCA, pela OMS, pela IARC, que é uma agência internacional de controle de câncer, ele produz uma substância cancerígena, né, que é o acetaldeído. Então, comprovadamente, existe relação do álcool com câncer. Então, por exemplo, na época que a gente está na faculdade, você vai no hospital oncológico, tipo, que a gente pensa que o álcool só faz mal para o fígado. Não. Qual é o órgão mais afetado pelo álcool? O seu cérebro. Né? Então, álcool dá mais câncer de boca, de garganta, laringe, faringe, estômago, intestino e na mulher mama. Né? Então, olha só a destruição, porque a gente pensa, não, vai dar só a tal da cirrose, a pessoa acha que o álcool só dá esse problema. Só associa isso, né? E não, né? Muitos outros problemas, não é? Que a gente percebe, Ricardo? Então, é justamente isso, né, Cris? O álcool ele é muito além da cirrose, que já é algo bem grave. Que já é gravíssimo. Né? Então, tem tudo isso que você falou, que são questões super graves, né? Também tem a questão pressão alta, AVC, é o que tem de paciente, de pessoas, Nossa. Né? Com o uso abusivo de álcool, que AVC, e aí todas as consequências. Demência, né? A demência alcoólica. Nossa. O cérebro ele vai atrofiando, o álcool ele vai atrofiando o cérebro. Né? Por falta de vitamina B também, o cérebro ele vai tendo problemas, tem a síndrome que a gente chama síndrome Wernicke-Korsakoff, que a partir daquele momento a pessoa ela não armazena mais a memória recente. Então, a partir do momento da instauração da síndrome, ele não armazena mais a memória. Então, tem a demência alcoólica também. Você pega a tomo dependendo do usuário crônico de álcool, o cérebro está atrofiado, como uma demência senil, por exemplo. Gente. Então, isso com usuários mais crônicos, né? E aí, todas as outras consequências do álcool também, né? A violência, o dependente de álcool. Olha, eu sempre falo isso, né? Pacientes que têm uma vivência com pais, com tios, com avós, enfim, com mulheres também dependentes de álcool, na maioria das vezes, é um ambiente muito violento. É um ambiente muito agressivo. Uma cena que é muito comum, né? O dependente de álcool, ele sai, ele volta para casa, a família tem que se trancar num cômodo e ele vai arrebentando a casa inteira. É aquela ameaça, né? Uma violência. Então, é a violência a todo momento. Fora a violência física, que também é muito comum, né? Dependente de álcool, a violência doméstica, a violência sexual. E assim vai, né? Todos esses prejuízos, o prejuízo social, né? O risco de vida. Então, tem a questão clínica e o cérebro é o mais afetado.
E a questão social é muito forte. Muito forte. Algo que é muito comum, assim. O cara ele levanta de madrugada e ele faz xixi no armário. Gente. Abusa sexualmente da esposa, porque falta a crítica, né? Tem. Tem uma perda de consciência muito importante. Por isso também a violência, né? Você falando isso, eu lembrei de uma pessoa com quem eu trabalhei. A minha filha está aqui, ela vai lembrar, né, Bianca? E ele pegava uma garrafinha e colocava Fanta, né? Não sei se não podia ter falado, né? Mas falei. E aí ele colocava o álcool junto e ele ficava o dia inteiro com aquilo. Até que um dia a gente descobriu que era álcool. Opa. Porque ele ficava completamente fora de si. Um dia ele subiu em cima da mesa do trabalho. Nossa. E aí a gente percebeu que alguma coisa estava errada. Então, assim, ele chegou a um ponto de dependência que ele não conseguia mais trabalhar sem estar fazendo Sem uso o da efeito bebida, do né? álcool, Aí né? teve que ser demitido, né? Enfim. Mas o prejuízo, como chega a ser tão grande, né? Que É a enorme. pessoa não consegue mais ter a vida dela, né? Enorme. É uma dependência mesmo. E nas famílias o que é muito comum? Ou ter esse perfil mais violento, que é o mais comum, disparado, mais comum, o violento, né? Porque ele tem certeza que a mulher está traindo, ele ouve voz, enfim, né? E a questão do rebaixamento de nível de consciência e a falta de crítica. E um outro oposto também, né? Que são caras mais... Eu falava aqui do gênero masculino, né? Mais presente, né? Mais omissos, mais negligentes, que são o parça de todo mundo, sabe? O amigão, o amigão do bairro. Então, aquele cara gentil, amigão de todo mundo, mas que não consegue dar continência para a família. Então, tanto na questão do trabalho, né? Quanto do educar mesmo, do cuidado. Não consegue dar essa continência, né? Não consegue estar com o outro. Não consegue dar limite, por exemplo, é um filho que está sofrendo violência pelos colegas do bairro. Ele não consegue chegar lá pro pai do outro menino e falar, ó, seu filho tá violentando o meu, o que é? O que tá acontecendo aqui? Sim. Não, porque ele é o bonachão, ele é o legal do bairro. E aí isso também é uma negligência, porque aí falta o contorno. Então, ou o excesso, que aí não é contorno, é violência, invasão, ou o oposto, a falta de continência, a falta de cuidado, a falta de parceria, porque ele vive pelo álcool. Pelo álcool. E aí tem os níveis extremos mesmo, que nem você estava dizendo, níveis extremos de pessoas que vão tomar, se tiver em casa, um perfume, ele vai tomar o perfume, o álcool, né, o etanol, vai no posto, pega o etanol. Sim. Então, esses são casos muito graves mesmo, né, num extremo, que também precisa ser cuidado, mas a gente não pode esquecer que existem os casos mais leves de dependência. Que eu acho que tem que ser muito Tem bem prejuízo, aí, né? Isso, Porque ninguém começa, ninguém chega, ó, gente, amanhã eu vou começar a tomar perfume e aí etanol do posto, tá? Ninguém começa assim, né? Começa tomando aos poucos e isso vai se agravando. Agora o álcool, tem uma coisa do álcool que é muito grave também, que é o que a gente chama de tolerância, o quanto o corpo aguenta o álcool. O álcool, a tolerância é muito rápido. Então, se você começa a fazer uso abusivo de álcool, no carnaval, por exemplo, as pessoas começam a fazer uso sexta-feira. Na terça, o corpo delas já está aguentando muito mais álcool. Né? Então, o nível de álcool, a tolerância pelo álcool é algo muito rápido também. Perigoso, mais né? do que outras drogas. Então, a tolerância pelo álcool é mais rápido, é maior do que outras drogas. A abstinência do álcool é algo gravíssimo. Gravíssimo. Fala muito do crack, da cocaína, mas a abstinência do álcool... Tem pessoas que vão a óbito em síndrome de abstinência. Sudorese, convulsão, infarto. Né? Tem paciente que ele sua tanto que ele pode desidratar. Né? Então, Mas é e aí, muito como é grave. que fica a questão da internação num paciente desse? Então, a questão da internação, hoje a gente tem vários lugares que as pessoas podem procurar tratamento, né? Tá. Porque a ideia é que a pessoa possa procurar o tratamento, não necessariamente a porta de entrada ser a internação. Né? Então, ela pode procurar os CAPs, o Centro de Atenção Psicossocial, álcool e outras drogas. Né? Elas podem procurar psicoterapia, psicanálise, a psiquiatria também, né? Ambulatórios de saúde. Mas em casos muito graves, né, a gente vai precisar recorrer a uma internação breve. Nem que seja para que fisicamente ele fique limpo da droga. Fisicamente, ó, algumas semanas, não precisa ficar 6 meses. Porque a pior dependência também é a dependência psicológica. Né? O que é muito comum, ele fica lá em algumas comunidades, algumas clínicas, ele fica lá 4, 5 meses. Primeira coisa que ele faz quando ele sai é beber. Então, a internação ela é um recurso, sim. Porque se a pessoa está ofertando risco de vida para o outro ou para si mesma, a gente precisa preservar essa pessoa. Então, se ela, por exemplo, tem um paciente que eu atendi uma vez, ele caía na rua e ficava no meio da avenida quase sendo atropelado. Aí não tem como, né? E era todo dia. Sabe? Então, ao nível de risco.
Ou é um paciente muito agressivo com a família, que coloca a família em risco, ou que briga sempre no bar. Então, a internação ela é um recurso. A questão é que aí é uma concepção minha, tá? Técnica, assim. Eu não acredito que ela é a principal e a melhor, necessariamente. Até porque tem a questão da dependência psicológica. Então, nesse sentido, que eu ia te perguntar é o seguinte, existe também o ganho secundário da família, né? Então, aquele paciente, eu vi muito isso na parte de neuro. Então, tirava o foco epilético do paciente, a família perdia a função, todo mundo se desagregava. Então, no caso do paciente que é dependente de álcool e outras drogas, a hora que eu interno ou a hora que eu coloco esse paciente num tratamento e que ele consegue se libertar da dependência, eu também preciso focar na família, porque ela tem um ganho secundário com isso, não é? Isso é muito importante e é um tema bastante delicado, sabe? Que a gente tem que ser muito cuidadoso ao falar, né? Um dia eu participei também de um podcast que era mais a questão de outras drogas, também do álcool, mas de outras drogas, né? Foi bem interessante. E é um tema delicado, porque quando a gente fala de codependência, né? Que tem um dependente e codependente. É justamente isso, concordo com você. Quando o dependente da droga, ele se ressignifica, todo o sistema que está em volta dele também vai ter que se ressignificar. Sim. Né? O que acontece? Isso é inconsciente, não estou culpabilizando a família, sabe? É muito cuidadoso. Essa família ela também precisa ser cuidada, né? Sempre. Porque quando o dependente ele ressignifica a sua vida, ele muda essa rota, a família também vai ter que mudar a rota. E o que é muito comum, infelizmente, e inconscientemente, a família ela sabota o tratamento desse paciente. Já aconteceu no CAPS com um paciente nosso, ele estava limpo, fez 1 ano limpo de álcool, a família comemorou com ele fazendo um churrasco, com samba, cerveja, que era o lugar onde ele mais fazia uso. Foi de propósito? Não foi. Mas foi perverso? Não, é que a família precisava dele dependente. Porque a dependência dele, a esposa tinha um lugar, por exemplo, de justificativa. De ser vítima do mundo. Ela era cuidada quando ele estava em crise. Então toda a família dela cuidava dela quando ele estava em crise. A comunidade a ajudava. Quando ele foi ficando bem, a família dela foi saindo de cena. E as questões dela também foram aparecendo. Então não é de propósito. Né? É uma engrenagem, né? É uma engrenagem. Tem na psicologia, a gente fala da terapia sistêmica, né? Que é a engrenagem, é o sistema. Sim. Isso é muito comum com criança também. Né? Não dependente de algo, mas... O que a criança vai? Passa na psicoterapia. Então, a criança é o problema. É o paciente identificado, né? Total, é ele. Aí ele melhora, começa a melhorar, que a gente começa a identificar que a questão também está no pai, na mãe, na escola, né? Ou na vizinhança que está acontecendo alguma coisa. E aí ele muda, ele sai desse lugar, dessa engrenagem. Então, a engrenagem, o sistema tem que se reorganizar. É a rede social, né? É a rede social. Só que aí a rede social... tenta puxar para cá. E o que é comum? Eu atendo criança, né? O que é muito comum? Os pais vão e tiram a criança da psicoterapia. É uma das clínicas da frustração. E xinga o psicólogo. Aí vai procurar outro psicólogo. Aí xinga o psicólogo. Porque como que fez isso? Tá? Né? Então, as famílias elas precisam ser cuidadas. Mesma coisa que eu falo de orientação de pais, orientação familiar. Também a gente tem que tomar cuidado também com o nosso julgamento, né? Que muitas vezes eu vejo isso. Mas também com essa família, né? Como é que não vai ser assim? Com essa mãe... Porque essas pessoas também estão adoecidas. Elas também precisam ser cuidadas. A orientação de pais, por exemplo. Você tem que ser super cuidadoso, você tem que acolher, você tem que entender primeiro as dificuldades para depois você fazer a orientação. Assim também como um codependente, uma família codependente. Você precisa acolher qual é a dificuldade, por que ela precisa exercer essa função social, por que ela não pode estar num outro lugar social. Mas é comum a sabotagem, é comum. É difícil falar disso. Porque eu não estou culpabilizando ninguém, sabe? É muito... Mas eu acho que é um trabalho muito de consciência. Muito. Né? Porque a família está dependente, a família está adoecida, todo o contexto, né? Todo o sistema. E é comum, né? Às vezes a questão, a pessoa está ali 1 mês, 2 meses abstinente, oferece, né? Várias vezes, muito né? Comum. Muito comum. Muito comum. E sobre isso do álcool e família, falando de família, Ricardo, tem essa questão da família ter cuidado com essa autossabotagem de alimentar esse vício, até mesmo, né? Às vezes o homem tá ali bebendo, a mulher vai lá e frita uma carninha, um negócio. Você tá alimentando,
né? São coisas pequenas que você tá ali alimentando aquela dependência, né? Vai lá e compra. Não. E também um outro lado, a outra ponta, Ricardo, o que você pode orientar para a família que tem esse usuário dentro de casa, muitas vezes não aceita, porque adoece junto, né? Uma das coisas que a gente mais vê no CAPS é o sofrimento das mães, esposas, dos filhos. Porque a família é isso. Muitas vezes esse termo sabotagem também, por isso que eu falo, tem que ser cuidadoso quando a gente fala de família. Porque a família, por exemplo, está ouvindo a gente, vai falar, mas eu quero meu filho bem. Sim. Eu quero meu marido bem, é evidente que quer. Sim. Mas não sabe também por onde ir. Não sabe qual caminho tomar. Né? E por isso que eu sempre digo, se o usuário, que é muito difícil mesmo o usuário procurar ajuda, muito difícil. Mas se o usuário não procura ajuda, a família pode procurar ajuda. É direito da família, inclusive nos próprios CAPs. Né? Infelizmente, eu já vi CAPs algo que outras drogas recusando atendimento à família porque o usuário não ia. Gente, ali é o foco de cuidado, porque o dependente ele também faz parte da engrenagem. Então, se, por exemplo, a esposa, a mãe, ela muda esse lugar dela nesse sistema, o dependente ele vai ter que se reaver com esse novo lugar. Então, por exemplo, é isso que você falou, né? É o churrasco para esse paciente que eu citei. Era algo assim para ele fizesse churrasco, era o rito de churrasco bebida. Aliás, muitas vezes a gente não sabe se o cara gosta de churrasco ou se ele gosta de churrasco porque ele bebe. Porque ele bebe e não come o churrasco. Né? Então aí a família fez o churrasco, virou, é o rito. Então assar carninha, se sempre assar carninha era beber junto, é o rito. E a família muitas vezes não percebe esse lugar que está, esse ganho secundário que tem. Então a família ela precisa ser muito acolhida, ela precisa ser muito cuidada e muito bem orientada. Mas isso tem que ser cuidadoso, né, gente? Senão a gente pode cair num campo de julgamento desse familiar. O familiar muitas vezes ele precisa até mais de ajuda do que no próprio dependente. E se ele mudar, se ele sair desse ciclo, alguma reorganização vai acontecer. E muitas vezes, infelizmente, a parceira, os filhos vão ter que sair de fato desse ciclo e deixá-lo sozinho. É uma responsabilidade dele o uso. Não deixa de ser responsabilidade dele. Por mais que seja uma doença, né, é uma responsabilidade dele o uso ou procurar o tratamento. E, por exemplo, algumas frases que você percebe que é comum os familiares falarem e que não ajudam em nada, só atrapalham, é gatilho, que pode piorar, né, a melhora desse paciente. Isso é muito comum, né? Eu tenho paciente que fala assim, quanto mais me cobra, mais vontade dá de usar. E tem aquela coisa, por exemplo, o cara chega em casa, ele chega limpo em casa. A primeira pergunta, antes de um boa noite, você bebeu hoje? Já é gatilho para ele beber, percebe? Então, o lembrar do uso também pode dar um gatilho e uma vontade de usar. Então, por isso que a família precisa ser orientada. Exatamente. Porque a família não percebe o que está fazendo. E tem um papel importantíssimo nessa recuperação. Fundamental. Não é? Porque foi o que ela falou, assim, é a família que está adoecida muitas vezes. E eles precisam também se rever. Então, é isso. Antes de boa noite, bebeu hoje. Gente, vamos falar a verdade. Quando a gente está dentro do problema, às vezes a gente não enxerga caminho, gente. É fácil a gente falar quando a gente está observando um caso. Mas quando você está no problema, é muito mais difícil. É muito difícil. É difícil para esse sujeito que bebe, porque ninguém bebe do nada também. Exatamente. A bebida ela é uma enorme válvula de escape. Ela dá prazer. Eu ia te perguntar isso, se tinha a ver até com, vamos supor, na cabeça dele é uma forma de ele aliviar alguma dor emocional. Exato, é uma fuga. É uma fuga. A droga, ela não... Porque ninguém vive 100% na realidade. A gente precisa encontrar válvulas de escape, questões que a gente possa fazer sentido. E a droga, ela traz isso com muita facilidade. Ela te tira rapidamente da realidade. Ela te traz prazer além de tirar da realidade. Então é uma fuga. O uso abusivo, o uso constante de droga, ela é uma fuga, é uma grande fuga. É uma compulsão também, né? Então a pessoa vai, e aí além de tudo com uma perversão do prazer químico. E a gente tem outras compulsões também, que também são fugas da realidade. Compulsão por jogo, compulsão por celular, compulsão por compras, né? E assim vai. Compulsão por comida. Então a gente tem várias compulsões que são fugas. Agora, o que está por trás desse uso, né? Então até o tratamento... Ele vai ter o foco no uso, mas principalmente na toda a relação que o sujeito tem com o mundo. Sim. Qual que é a representação dessa droga? Por que ele precisa dessa droga para fugir? O que pega de fato na realidade para ele? Então, ele está... Por isso que é uma doença, né? Sim. Não é safadeza. Não porque o usuário de droga, o usuário de álcool e outras drogas se associa muito a essa questão de safadeza, noia, né? Então chega muitas vezes em unidades de urgência e na hora de beber estava bom, né?
a gente também percebe isso, né? O quanto a questão do álcool e outras drogas tem uma questão moral muito forte. E se entende o sujeito como safadeza. E, na verdade, é uma doença, mas ele tem a responsabilidade também de se cuidar. É difícil? Demais. Muito. Para ele e para a família. Para ele, para ela ou para a família. Muito difícil. Mas é possível. É possível. Acho que isso que é importante a gente dizer também, né? As pessoas, não tem jeito. Tem jeito, sim. Com Tem certeza, é difícil, gente. mas tem jeito. É possível, sim. Porque se a gente vai para um conceito macro, né, dando uma viajada aqui, todas as pessoas têm um vício. Opa. Ninguém fica na realidade. Todos Então, têm. Todos têm. Compulsão, as pessoas têm suas compulsões, né? Tem. A questão é o nível, eu concordo com você, a questão é o nível dessas compulsões. Isso. Então, por exemplo, compulsão por compra, né? Até eu sou palmeirense, né? Eu gosto muito de comprar coisa do Palmeiras. Uhum. Então, eu brinquei. Outro dia eu falei, tô limpo há 3 meses. Não compro nada do Palmeiras. Mas é uma compulsão. Mas qual é o impacto que isso traz na minha vida? Qual prejuízo? A diferença é essa, né? Que é essa questão. Essa questão. As pessoas fazem uso de substância, mas qual é o prejuízo? Acho que essa é a questão. Aonde que pega? Porque para mim já é um prejuízo enorme você não conseguir sair com seu filho num parquinho se não tiver o cooler de cerveja. Pensou, gente, onde chega, né? Eu trabalho numa casa de acolhimento de mulheres, né, e homens vulneráveis que passam a noite no abrigo e voltam, ficam lá. E a gente faz muita roda de conversa lá. E uma das coisas que eu sempre ouço é: eu bebo para esquecer tudo o que eu passei. Então, assim, muitas vezes a gente chega lá e elas estão dormindo, né, durante o dia, porque beberam muito e não querem enfrentar aquela realidade, né? Porque já chegou num ponto que a própria família não quer mais, não consegue mais conviver, por isso estão na rua, né? E acabam nessas casas de acolhida, onde tentam, né, se recuperar para talvez voltar a ter uma vida social normal. Mas a grande maioria é fuga mesmo, né? Sim. E já reconheceram que é uma fuga. É uma fuga. É tão interessante assim que muitas vezes na psicoterapia ou no próprio CAPS a gente fala da vida do sujeito, mas não fala da droga. Então não necessariamente em toda a sessão do paciente eu vou perguntar: e aí, como é que está o seu padrão de uso? Não. Porque muitas vezes ele aumentou o padrão de uso por uma questão que aconteceu na semana dele. Sim. E o mais importante do nosso trabalho é ressignificar o lugar que esse sujeito tem no mundo. A relação dele com a família, a relação dele com o trabalho, a relação dele com o mundo. É ele se colocar de um jeito diferente no mundo. Se ele não mudar essa perspectiva, ele não vai conseguir parar de usar. É o que você falou, o psicológico tem que estar bem. Não, Né? É o que você falou logo no início. Ó, eu vou falar uma coisa que é meio pesada, assim, mas vamos tentar filtrar. Assim. Eu digo que para os pacientes, assim, eu falo, muitas vezes a droga vai ser o menor dos seus problemas. Sim. A menor questão. Sim. A gente precisa descobrir, a droga ela é uma cortina. Então, o que está por trás da cortina? A ponta do iceberg, né? Exatamente. Por que fez ele chegar nessa condição? Se a gente não descortinar e não entender essa dinâmica, ele não vai parar de usar. Mas, Ricardo, essa sua fala é muito acolhedora. Eu acho que para quem tem esse problema, ouvir isso... Porque o que a pessoa está acostumada a ouvir? Sim, só julgamento, Só né? julgamentos e falar que aquilo não tem jeito. E, de repente, você fala, não, olha, tem algo muito mais forte, mais importante do que isso. Né? Então, poxa, a pessoa chega a pensar, então eu tenho uma esperança. Exato. Né? Então, tem uma esperança. Tem possibilidade. Eu brinco com as alunas, tudo assim, com os profissionais que eu dou supervisão, né? Que é uma das clínicas da frustração. É uma clínica da frustração. Por isso que a gente precisa se cuidar também. Nós profissionais. Porque assim, a pessoa está bem para ter alta. Ela vai lá e recai. Então, a clínica da infância, uma das clínicas particular, né? Uma clínica das frustrações, porque a criança melhor tira e álcool e outras drogas também é a clínica da frustração. E a gente tem que ser muito acolhedor. Mas acolhedor, a gente não pode esquecer de responsabilizá-los também pelo cuidado. Sim. Então, acho que isso é muito importante. Né? A gente tem que acolher, de fato, e entender o que está por trás desse uso. Uma coisa que eu acho importante de conscientização do paciente, assim, ela está usando ali uma droga, ela está apoiada, que é um pilar. Né? Então, não adianta tirar, tem que construir outro para começar a mexer naquele. Eu não vou nem mexer na droga quando ela chega. Eu vou olhar para a vida dela e construir junto com ela uma outra estrutura. Isso é muito legal o que você está falando, muito legal. Porque é justamente isso, ele se ampara nas suas dores na droga.
Então a gente precisa encontrar qual o sentido que a droga faz para ele e ressignificar esse sentido. Totalmente. Então não é fácil, né? Tem paciente que fala, olha, que aí é a questão, né, de subjugar o poder da droga. Eu achei que ia ser muito mais fácil. Brinco, eu falo, mas ó, o dia que você me apresentar alguém que tem uma dependência de álcool ou outra droga e chegar para você e falar, ó, parei de usar e foi super tranquilo. Mentira. Das duas uma. Desconheço. Das duas uma. Ou ele tá mentindo ou ele continua usando. Exato. Não tem, porque Ou você muito sonhou, difícil. Ou você sonhou. Ou você sonhou, né? Boa. Porque não tem, que é a questão que você falou das compulsões, né? Que a gente também tem que orientar a família. Não é fácil parar. A gente tem nossas compulsões, sejam lá quais forem, e na sua intensidade. É muito difícil parar de uma hora para outra. Para eles é muito difícil, mas é importante que eles se cuidem e se responsabilizem tanto pelo tratamento ou pela escolha ou não escolha de não se cuidarem. E isso a família precisa ter também consciência, porque é responsabilidade do sujeito procurar um tratamento ou não. Também não dá para ficar, mas é um doente, coitado, nem num polo nem no outro. É safado, não quer isso, nem no outro. Coitado, né? E isso daí ainda, fazendo gancho, é muito interessante, que quando a gente pergunta para um alcoolista, o que você tem de prazer na sua vida? E não, ele não tem, aquilo. né? É só o álcool. O prazer dele é chegar em casa ou no final de semana e se esbaldar. Ele não tem repertório, não é? Não tem repertório. E olha que interessante isso que você falou, porque ele fala... Aí ele fala, por exemplo, alguma coisa. Ele assistiu futebol. Ele vai estar bebendo. Fazer tal coisa. Ele vai estar bebendo. Aí quando você percebe, o prazer dele é o prazer do álcool. É o álcool. Porque, tanto que a gente pergunta, se você fizesse isso, se você não estivesse bebendo, não teria graça. Então, o que de fato, qual é o sentido que tem na vida para ele? O que ele tem de prazer? Então, o álcool ele vai colocando como ele sendo o principal, o único prazer da vida do sujeito. Né? Fica a semana inteira, né? Esperando. Aqueles que só bebem final de semana. Aí ele bebe uma garrafa de vodka, já começa a fissura. Eu não estou sendo aqui hipócrita, tá, gente? As pessoas fazem uso de álcool. A questão é qual é a sua relação com o álcool. A sua relação de dependência, a sua relação de prazer. Né? Onde você percebe que não tem prazer se não tiver o álcool. Você não consegue ir para um convívio social se não tiver o álcool. Você não consegue, se tiver uma doença, você não consegue parar de beber. Aí é que tá a gravidade. Você começa a ter prejuízos no trabalho. Mas eu continuo empregado. Sim, mas você está estagnado, você não evolui. Se você está feliz, você bebe. Se você está triste, você bebe. Também tem isso, né? Eu tudo que é assim, bebida. Tudo é bebida. Tudo o time é bebida. ganhou. O time ganhou, vamos beber. O time perdeu. Beber nasceu. Vamos beber. Beber nasceu. Vamos beber. O time empatou 0-0. O jogo foi feio. Preciso me conformar. Então, assim... Perdi o emprego. Perdi o emprego. Então, aí tem um alerta, né, gente? Tem um alerta. Né? Não é que a gente quer dizer que a pessoa nunca vai beber, mas quando chega nesse nível, é um alerta, né? Ou, por exemplo, tem já uma doença de base, né? Então, já teve um câncer de intestino, continua bebendo. Já tem uma pressão alta que já aumenta o risco de um AVC, continua bebendo. Tudo mata, até água mata. Exato. Então eu vou escolher. Que aí entram as justificativas. As autossabotagens. Sabotagem. Total, que é a dinâmica da droga, né? De não poder ter a tomada de consciência. São as dependências, né? Isso acontece com o tabaco, isso acontece com o jogo também, com o próprio celular, né? Então, as dependências, elas fazem isso, a sabotagem, a Você sabe uma coisa que eu faço em consultório? Eu procuro fazer até comigo, que é super difícil. Então, assim, quem é você? Quem sou eu, né? Aí a pessoa, sei lá, eu sou psicóloga, eu gosto de azul, né? Não. Isso que você faz, eu quero saber quem é você, Ricardo. Daí, chega na frente do espelho e bota aqui no cronômetro 5 minutos só pra você contar pra você quem você é. Mas as pessoas fazem isso. E quando você vai falar. Não, eu digo assim, quando você pergunta pra pessoa alguma coisa, ela vai falar de tudo. Menos dela. Né? Porque quando você assim, assim, puxa, eu sou fraco, eu sou forte, aquele eu sou triste. Coragem, né? Não coragem pra saber quem ela é. Olha que importante isso que você está falando, porque eu sempre digo que procurar psicoterapia é um ato de coragem. Procurar tratamento é um ato de coragem. Com certeza. Sabe? E o primeiro grande passo para a ressignificação é procurar o cuidado. É muito difícil você poder falar das fragilidades, sabe? Das nossas fragilidades. Tem que ser muito corajoso para estar no processo de psicoterapia.
Só que a gente tem o contrário, né, no nosso meio social, que quem, de uma maneira geral, evidentemente, né, que quem procura psicoterapia é fraco, principalmente no gênero masculino. Muito É mais mesmo. tabu ainda. Você é fraco, você tem que dar conta. E aí o que acontece? É fraco, tem que dar conta. O que eu vou fazer? Eu vou beber. Né? Para esquecer, né? Para fingir que nada acontece. Então a pessoa não. Aí são dois problemas: a questão anterior e a bebida. E não vai procurar ajuda. Porque procurar psicoterapia, psicologia é sinônimo de fraqueza. Eu tenho que dar conta sozinho. E não tem. A gente está aqui para ajudar, né? E olha, você falou uma coisa também muito importante, né? Que alguns pacientes vêm procuram falar assim, mas eu vim aqui para conversar com um desconhecido. Aí eu falei, então, mas uma coisa é conversar com o conhecido. O conhecido vai ao julgamento, conselho, vai dizer para você. Tem coisas que você não quer contar para ninguém. E mesmo sozinho, você consegue ficar 1 hora por semana falando sobre você? Você conseguir, beleza. Porque também uma das grandes questões da psicoterapia é o processo reflexivo que a pessoa ela vai se ouvindo. Ela vai se escutando também. E nós somos facilitadores, né? Então, só que é essa questão. No gênero masculino existe muito preconceito ainda, né? E muita resistência a procurar o tratamento. A pessoa precisa perder muito, né? Chegar num nível muito assim, que ele percebe que já perdeu família. Tá estourando. Quando tá no limite, e olhe lá. E olhe lá, e essa é a questão também, né? Porque tem essa pressão. O homem ele tem que dar conta, ele tem que ser o bom, ele tem que ser o forte. Eu ouço muito isso, tô cheio de problemas. Eu preciso chegar em casa, eu preciso mostrar que eu tô bem, que eu tô forte, que eu tô mas ele ótimo. conhece o personagem. Porque, Exatamente. eu vou conversar, vou contar de mim para um desconhecido. Assim, em meia hora, em 2 sessões, o terapeuta conhece muito mais o paciente do que ele mesmo. O desconhecido ali é ele. É verdade. Ele tá contando de uma pessoa que ele não conhece. É verdade. Então, a primeira sessão, principalmente para homem, ele não vai falar dele. Ele vai falar da esposa, do chefe, do não sei como, ele não fala dele. Ele não se conhece, ele vai falar o que é dele. Muitas vezes ele não conhece as emoções dele, né? Fala, não, eu não tenho um problema, mas ele não sabe identificar o que é uma ansiedade que ele tem, uma tristeza que ele tem, né? Exato. E vai aprender isso onde? Na Ele não terapia. sabe nem se é fome ou se é sede, né? Exato. Eu acho Ele não que- sabe nem o que ele gosta, o que ele não gosta. É ficar vulnerável na Desconhecido frente de ele, alguém, não é pro pra homem, ver. eu acho que é mais difícil, Muito né? forte. Isso é algo muito presente socialmente. O quanto o homem ele tem que dar conta, não é à toa que os índices de suicídio também muito mais comum em homens, né? Porque ele tem que dar conta. Eu tô falando até no lugar do gênero também, né? Assim, é isso, né? Tem esse peso social, Puxa, cultural, né? Muito forte, né? Do homem, principalmente Provedor, o homem, tudo. provedor, hétero, sabe? Essa coisa. Vai numa roda de homens, héteros e tal. Se vai ter um que fala, putz, você não sabe, cara, essa noite eu não tive ereção com a minha esposa. Imagina, diferente da mulher, né? Cara, eu tô me sentindo mal no trabalho, tô me sentindo frustrado, tô me sentindo impotente, tenho medo da minha chefe. Imagina. Não fala. Mas você vê que Fala. coisa interessante, o homem ele desempenha tanto um papel na sociedade, se a gente vai para a questão toda da alegoria da máscara, Sim. né? Que quando existe o caso de suicídio, o suicídio masculino ele destrói a cara, o rosto, né? A máscara. Sim. Para onde ele vai, caiu a máscara. O suicídio feminino não destrói o rosto. O masculino destrói. Essa questão também mais letal, né? De destruição. Isso. Dessa destruição mesmo, da cara, da forma, de geralmente cair de um lugar. A metodologia que usa, né? Não, mas ele já metodologia, usa. Por isso, é tão interessante isso que você está dizendo. Então, porque, assim, o quanto a gente não pode desconsiderar, na nossa clínica, né, os aspectos sociais, culturais, de gênero, de orientação sexual, de composição familiar, que tem inúmeras, né, na realidade. Porque a gente precisa entender quem é esse sujeito, ou quem ele deseja ser, né? E porque também é isso, tem um mito de que vai para psicoterapia, o psicólogo vai dizer o que tem que fazer ou não. Então, e também muitas vezes que eu percebo também a psicoterapia em busca do diagnóstico logo. Beleza, é um dependente de álcool. Tá, e o que você vai fazer com isso? Quem é esse paciente na sua frente? Então, as pessoas, quando elas procuram ajuda, elas querem ser acolhidas, elas querem ser cuidadas, elas querem descobrir de fato quem elas são, né? Elas não querem só ter um diagnóstico. O diagnóstico pode ser importante, mas principalmente para nortear o cuidado. É nossa responsabilidade cuidar dessas pessoas, sabe? Se você não tiver uma empatia minimamente com o paciente que está na sua frente, se não for acolhedor, o que você está fazendo ali? Se você não acreditar que é possível uma mudança do quadro... Não. Né? Não tem nem sentido, né? Até porque o comportamento, o
o uso de álcool e outras drogas é um comportamento, não é um diagnóstico. O diagnóstico é o que levou aquilo, né? Exatamente. Exatamente. É a ponta. É a ponta, é aquele comportamento. Mas é difícil dar conta de tudo isso. Nossa E é um processo, demora, mas procurar ajuda é muito importante. É muito importante. Seja quem é dependente ou seja quem for, mesmo da família. É fundamental. Né? Porque se não procurar ajuda, o ciclo ele vai continuar. Só que se o ciclo continuar, ele vai afundando e vai se intensificando cada vez mais. E ninguém tá feliz numa situação dessa, né, Ricardo? Como é que a gente pode achar, né, que é safadeza, né? Isso é absurdo, né? É inadmissível a gente imaginar que alguém esteja bem, que escolheu aquilo, é por safadeza, por preguiça. E são marcas que ficam na vida, sabe? Assim, é muito comum pacientes também que têm algumas questões, por exemplo, futuramente a filha do dependente de álcool que sofria violência. Aí lá na frente ela vai desenvolvendo, né? A ansiedade, ela também desenvolve a depressão. Aí no processo de psicoterapia dessa criança lá atrás, quando ela chega na fase adulta para nós, aí quando ela remete a história e fala, por exemplo, desses episódios de agressividade, o que é muito comum? Puxa, eu não imaginava o quanto ainda isso doía em mim. Pois é. Que é a questão fundamental mesmo, né? Que a estruturou quando criança. Ficou aquilo ali, Fica pro resto da vida. Fica pro resto da vida. vida. Que é uma marca muito forte, né? Muito forte. Porque a ausência, a negligência, a violência. Né? Então isso vai reverberando ao longo da vida dessa família. Exato. E o que você teria para dizer para quem percebe que não está numa relação saudável com álcool? Que questões comportamentais, o que ela pode fazer? Qual o primeiro passo, né? Que você poderia orientar para essa pessoa que quer dar um basta nesse álcool? Procurar ajuda, né? Procurar ajuda ou no serviço de saúde, tem também os grupos de autoajuda, né? Tem o AA, tem também os grupos de familiares de autoajuda, tem o CAPS, álcool e outras drogas, tem a psicoterapia e todo o sigilo da psicoterapia, a psiquiatria, né? A psicoterapia ou a psicanálise também, mas procurar ajuda, acho que esse é o grande passo, E assim, ajuda profissional, né? Porque a gente vive hoje um momento da ajuda da inteligência artificial. E isso é um risco gigantesco. Fala disso aí. É bom falar mesmo, viu? Porque as pessoas, elas vão procurando a psicoterapia, né, da inteligência artificial. E aí o que a gente percebe? O aplicativo, né, a inteligência artificial, ela vai começando a responder aquilo que é importante para você. E você vai se afundando também naquilo, você não consegue se ressignificar. Porque a psicoterapia, principalmente, está na relação, né? Está na sutileza de entender a relação, na relação empática, de cuidado, de acolhimento. E a inteligência artificial ela vai dizer o que você deve fazer naquele ponto, mas ela não consegue te ressignificar. Ela não vai saber a sua história de vida, né? Ela não vai... A sua singularidade. A sua singularidade, não vai. Porque, olha, você pode ter o mesmo diagnóstico para uma pessoa, para o mesmo, os mesmos sintomas, idênticos, o mesmo padrão de uso... Mas a violência que aquela menina sentiu no quarto, tendo o pai quebrando a casa, não é a mesma, não foi interiorizada da mesma forma que para outra pessoa. Não existe, né? Isso. Mas precisa procurar ajuda. É muito importante, né? Muito importante mesmo. Ajuda profissional. Evidentemente que a família, a comunidade, ela também tem uma importância fundamental. Mas precisa dar esse primeiro passo de procurar ajuda profissional. Entender que tem tratamento, né, Ricardo? Tem que a pessoa, às vezes, ela tá assim, fala, não tem mais jeito, né? Sou assim mesmo, tô desse jeito, vou morrer assim. Ouvem isso também, né, Cris? Ouve, vai. Muitos ouvem isso, você não tem mais jeito. Quantas vezes já tentei e não parei, né? Opa, isso. É sempre possível. É sempre possível, né? Mas assim, é aos pouquinhos, é um processo também. Ninguém vai começar um processo de psicoterapia e do dia para a noite vai parar de fazer o uso. Ou mudar esse sistema, né? Essa engrenagem. Ela demora um tempo, porque a gente também vive no imediatismo. Então as pessoas procuram ajuda, nossa ajuda, elas querem mudar a vida delas. Tem 40 anos de uso, quer ressignificar de uma hora para outra. Mas é importante procurar ajuda e se a pessoa não procurar, a família procurar. É fundamental. Alguém nessa engrenagem precisa quebrar esse ciclo. Se não quebrar, o ciclo vai continuar. Só que ele vai continuar e se aprofundando cada vez mais. E com dores cada vez mais profundas também. E entender que o uso do álcool também não tem nada a ver com classe social, não é mesmo? Que a gente pega ali tanto a pessoa carente quanto a alta sociedade, o uso do álcool, ele está presente, o prejuízo também, né? Está muito presente e a gente tem que tomar um cuidado com esse mascarar, né?
Porque a bebida tem uma qualidade maior, teoricamente, ou ela custa mais caro. Ela é uma bebida mais cara, não é dependência. A dependência de álcool, ela atinge, de novo, todas as classes sociais, os gêneros, né? Dependendo da orientação sexual, todo mundo está aí na dependência do álcool. Só que, mas olha, eu tenho um trabalho importante, eu ganho bem, tá? E qual é a relação? De novo, a questão da dependência do álcool é o padrão de uso, o quanto você precisa do álcool para ser feliz ou para viver, né? E os prejuízos. Para mim, assim, o foco principal está nos prejuízos, por mais sutis que sejam. Sim. Que pode parecer sutil para a comunidade geral, mas para mim é muito impactante. Eu não ir no casamento de um amigo meu, por exemplo, ou de alguém que teve a consideração de me chamar para padrinho desse casamento, e eu me nego a ir porque é um casamento evangélico, por exemplo. Ou, que é para mim um desrespeito, mas é por conta da dinâmica da dependência, eu saio desse casamento e faço uso do álcool e volto cheirando álcool, porque tem o hálito etílico, volto cheirando álcool para um casamento onde as pessoas não podem beber. Então, para mim já é um grande prejuízo. Sim. De novo, a coisa do... Eu vou ver o meu filho jogar bola. Se não tiver um bar aberto, eu não consigo ver ele jogar. Eu vou procurar um bar, pegar cerveja para voltar para vê-lo jogar. Para mim já é um impacto também muito grande. Com certeza. Pode parecer sutil, mas não é. Mas já é Eu prejuízo. saio do trabalho, eu preciso beber para voltar para o trabalho também. Sim. E aí é que a gente precisa começar a ligar os sinais de alerta. Questão física também. Então começa a apresentar alguns sintomas físicos. Algumas doenças que estão... está ligado à questão do uso do álcool. Então os prejuízos, para mim, independente da classe social. Mas fica mascarado. Fica né? mascarado. Fica né? muito mascarado, né? E entender que é uma questão social, porque muitas pessoas falam, eu não quero saber sobre essa questão de álcool, porque não tem nada a ver comigo se eu não uso. Não é isso. Uma pessoa alcoolizada, você está no carro com sua família, você pode ser vítima dela. Claro. Né? Eu acho que é um Então, problema de afeta todos, né? Uma Sim. e, por exemplo, a questão das políticas públicas. É proibido vender álcool para menor de 18 anos. Quais os locais que pedem Ninguém uma tem. identidade? É um absurdo isso, né? Imagina. Isso vem desde lá de trás, né? Hoje ainda vem lá no supermercado, vem lá, né? O aviso, né? Tem um avisozinho, É. mas que funciona, isso. né? Para inglês ver. É Só isso. pra inglês ver, ninguém pede. Antigamente o menino na padaria, né? Eu quero 3 cervejas. Mas como assim você não pode beber? Pro meu pai. Tá bom. Então tá bom. Então tá bom. Mas qual é o rigor de Ai, fato? gente. Né? Qual que é o rigor? A própria lei seca, né? A questão do carro. Qual que é o rigor? Tem. E o número de acidentes automobilísticos Nossa. é altíssimo, principalmente entre os jovens também. Sim. Então, isso que você falou, né, Cleice, é muito importante. É uma responsabilização, é uma responsabilidade de todos nós. De todos nós. Todos nós, porque envolve. Né? E a gente precisa de políticas públicas, né? Até para prevenir o uso do álcool. Com certeza. Então, é a mudança do rito. É uma coisa que é muito comum, né, nos usuários que aparecem para tratamento. O pessoal, desde quando eu uso álcool? Vai desde os 10 anos, quando eu comecei a beber com meu pai. Não, peraí, desde que puseram álcool? Desde a primeira vez que o álcool entrou no seu corpo. Quando que é? Daí alguns falam, na mamadeira. Minha mãe Meu bebia Deus. cerveja pra... A tem bebida isso? lá. A bebida, para que descer era o doce. leite, né? Porque o leite ficava mais forte. Né? Ficava mais grosso o leite. Criança dorme, né? Cerveja, Molhava a chupeta, porque a bebê ficava olhando. molhava a chupeta na cachaça, era algo muito comum. Sim, era mesmo. Ó, o bebê, olha que tranquilidade, né? Olha, então, Gente percebe do como céu. é algo muito Muito enraizado, É né? muito enraizado. muito forte na nossa cultura, a Nossa, questão do gente. álcool. Desde da entrada dos portugueses aqui até antes, né? Os povos originários já faziam também uso do álcool, e depois, com a chegada da família real, né? Com a entrada de Portugal aqui no Brasil, muitas vezes ligado também a questões religiosas. O álcool e outras drogas estão ligadas às questões religiosas também. Então, o álcool é muito forte. É muito forte. E não dá pra gente minimizar. Né? Então, se a gente perceber que o uso tá ficando abusivo e tá tendo prejuízo, também é nossa responsabilidade, né? Alertar os nossos familiares, os nossos amigos. Mas muitas vezes eles vão negar, eles vão justificar. E aí, por isso que eu digo, se o sujeito não procurar ajuda, é importante que a família procure. É fundamental. Sim. Gente, tá acabando o nosso tempo. A conversa foi tão rápida. Pois é. Ricardo, onde as pessoas podem encontrar o teu trabalho? Porque eu tenho certeza que muitos que vão assistir esse podcast vão querer depois, né, se aprofundar mais, né?
Porque aqui é só um comecinho, né, Cris? A gente, infelizmente, não tem tempo para falar tudo, mas onde eles podem te encontrar? Teu trabalho? Então, eu tenho o Instagram, Tá. né? Que é rsantoro, _saúde mental. Pequenininho, né? Eu coloquei R Santoro, porque se falasse Santoro, iam procurar o Rodrigo Santoro, né? Pois é. Evidentemente que a semelhança física é Bem próxima. Né? Então, eu pus R Santoro, _saúde mental. E lá tem os links para mandar mensagem no meu zap, também profissional. E assim, de verdade, independentemente de procurar ajuda, para procurar ser paciente ou não meu, eu me coloco de fato à disposição do meu Instagram, do link lá do WhatsApp, para as pessoas também poderem pedir ajuda. Que legal. Com certeza. Sabe? Assim, então, por exemplo, hoje ficou uma dúvida. Aonde eu procuro tratamento? Porque assim, os CAPS, gente, hoje é um outro problema também. As pessoas dificilmente procuram os CAPS porque o CAPS virou meme. Virou meme na internet. Então, eu não vou no CAPS, eu não sou louco, não sou maluco, não sou... Então, assim, aonde encontrar esse CAPS, né? Eu poder falar um pouquinho mais do CAPS. O que é o trabalho da dependência? Ficou em dúvida dos grupos de autoajuda também, eu posso ajudar. O pessoal pode procurar e você dá uma orientação. Pode, é um e prazer. deve, né? É a minha responsabilidade enquanto profissional da saúde. Sabe? Bacana, é né? minha responsabilidade auxiliar as pessoas que possam me procurar. Eu falo isso para as minhas alunas também. Né? Tem aluna que manda mensagem para mim, eu nem sei quem que é, porque é meu dever contribuir. Gente, se a pessoa está procurando... Imagina o desespero, Porque se a pessoa chega, o familiar chega e fala assim, olha, fulano, eu vi lá uma palestra, acontece, por exemplo, quando eu dou palestra de depressão, outras questões. A pessoa chega e fala, abriu uma porta dela procurar. É aí que a gente tem que pegar. A hora que a pessoa tem a coragem, a gente não pode deixar, né? Exato, gente. É aquele insight, aquele momento. Que bom que tem pessoas como vocês. Principalmente para o dependente. né? É o que eu falo para o CAPS. O CAPS, a gente chegou, independentemente se é a região, se não é a região Não da pessoa, importa, você vai gente. atender. Claro, colher. Porque senão a pessoa chega na recepção e fala, olha, eu tô aqui, aqui na Zona Norte, mas eu sou da Zona Sul, eu vim procurar ajuda. Ah, não é aqui. Aí viu? pronto, de repente a pessoa não volta mais. Essa oportunidade. Não vai voltar, porque Você não na pode hora que perder. bateu, Ela tomou aquela coragem. ela vai. Né? Ela vai. Né? Então a gente precisa acolher. Né? É isso mesmo, Independente gente. se é usuário, se é familiar. Esse é o grande compromisso do profissional, seja lá em qualquer área, né? Principalmente da saúde, né, gente? Que a gente está lidando com vidas, né? E antes de você ir embora, a gente vai deixar um presente. É uma lembrança do Serenamente. Eu adoro caneca. Você vai levar um pouquinho, Obrigado. né? Obrigado. Olha, Ricardo, essa contribuição tenho certeza que vai ser maravilhosa. Eu também tenho muito interesse nesse assunto, né? Porque a gente vê muita coisa e eu, né, na família também já tive esse problema. E a gente sabe que o autoconhecimento, né, é uma coisa que abre caminhos, não é? Hoje, graças a Deus, a gente tem a internet, né? Então não temos mais desculpas, né? Hoje temos conhecimento aí à disposição e nós queremos te agradecer, né, pela sua vinda e para você de casa, né? Você não está sozinho. Se você em algum momento, se você chegou até o final desse episódio, que bom, é interessante que você se preocupou em ouvir. De repente, não é com você o problema, mas você conhece alguém. Que bom. Estamos muito felizes de você ter ficado até o fim. E saiba que você não está sozinho, tem muitos caminhos. O Ricardo se colocou agora aqui à disposição, tá bom? E se você tiver alguma dúvida, deixe também, né, aqui no YouTube ou lá no nosso Instagram, que a gente também caminha para ele. Né? Agora ele faz parte da família, agora já está comprometido. É família, Serena vai voltar aqui de novo, mais temas. Não é? E assim, gente, não tenha medo, não tenha vergonha, pode perguntar. Estamos aqui para ajudar, tá bom? Obrigada pela sua Falta uma audiência. coisinha. Olha o quê? O que falta? O que Olha falta? isso, Essa gente. parte boa. Eu não sou muito marqueteira, mas olha, a gente sabe que a nutrição, né, faz parte de qualquer recuperação, né? Toda pessoa que tem algum problema ou não, quando ela está bem alimentada, bem nutrida, é muito mais fácil você se recuperar. E a gente tem aqui o apoio da Saboreando Saúde, que ela faz essas granolas aqui salgadas com várias sementes, que são sementes que vão tratar da tua imunidade, da recuperação, né, da parte emocional, tudo, né? E ela
deixa pra gente sempre aqui pra entregar pros nossos convidados. Quase que você não ganha, hein, Ricardo? Então, Não, olha eu ia perguntar só. onde vendia, porque eu já ia comprar. Fiquei muito interessado na proposta. Quem Que faz legal. é a Bianca, que é a Bianca. nossa da produção que aqui, que é a que faz os legal. roteiros. Ela que faz os roteiros do Opa. Serenamente. E ela também faz gastronomia e nutrição. Então a Bianca prepara isso aqui com carinho para os convidados, tá bom? Que legal. E você vai levar. Quem quiser encontrar também o trabalho da Bianca, tá ali no Saboreando Saúde no Instagram. Opa, vou divulgar Ó, lá também. leva para Bom, você. obrigado, Quase viu? que ele não Você vê, ganha. olha Não, só. imagina, obrigado. Ai, que delícia. É hein? muito gostoso. Depois você legal. conta pra gente lá. Comenta lá Eu no. vou comentar lá tá no meu bom? Instagram, eu boto lá Gente, ó, sobre isso. um beijo pra vocês. Muito Obrigado, obrigada, muito gente. obrigado. Fiquem com Deus. Não desista de você, viu? Sempre tem um caminho, tá? Enquanto a gente tá vivo, tem vida, tem esperança pra qualquer problema, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo episódio. É. Verdade. Tchau, tchau. Tchau.